Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa madrugada, ou seja, não importa, não é mesmo, o momento em que você está assistindo a essa videoaula, né, que é a continuação das orações coordenadas, é a partir do exercício 2 agora em diante, tudo bem? Não importa então o horário, o que importa é que esse momento seja um momento em que você separou para os seus estudos. Um momento que nós precisamos de muito mais foco do que anteriormente. Tudo bem? Dado os fatos do quadro atual da nossa saúde no Brasil. Então você precisa agora de desprender um maior tempo, seria o termo? Não. Mas mesmo que seja um pequeno tempo, mas que ele seja um tempo otimizado. Ou seja, aquele momento em que você tirou para os seus estudos, ou seja, você estar focado. E língua portuguesa não é que seja uma disciplina mais importante que as outras, todas são iguais. Mas devido ao fato de muitos terem diversas dúvidas, então, mais um motivo para que nós estejamos completamente focados, tá bem? Então, vamos lá? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos agora para a tela do meu computador. Eu vou colocar vocês junto comigo e eu prezo pelos exercícios porque é uma oportunidade que nós, mesmo distantes, né, temos essa tecnologia que nos permite estar tão perto, né? Parece paradoxal, né, o que eu estou falando, mas é verdade. Então, essa parte de exercícios eu gosto de resolver com o meu aluno, junto com ele, gosto de tecer comentários e mais do que fazer simplesmente a resolução de exercícios, eu gosto muito de comentar, de ensinar o meu aluno como estudar língua portuguesa, tá certo? Então, vamos lá para a tela do meu computador, eu vou estar junto com você, tá? Resolvendo todos os exercícios. E, obviamente, que você pode... qualquer dúvida que tenha, manda para o meu privado, tá? Que eu vou ter o maior prazer em explicar para você. Tudo bem? Então vamos ao computador. Olá pessoal, como eu havia prometido, nós estamos agora conectados direto da tela do meu computador. Nós vamos não só resolver todos os exercícios um por um, nós não só vamos comentar um por um, como eu também vou ensinar você a estudar de forma otimizada. Principalmente, lógico, né? É a minha disciplina que eu estou falando. Então, a você estudar língua portuguesa. É óbvio que você pode se estender a outras disciplinas, mas eu quero que você, nesse momento, se volte para a língua portuguesa. Como resolver exercícios, como se preparar para a prova da banca examinadora chamada Instituto AOCP. Ok? Então vamos lá, já estamos aqui na tela, orações coordenadas, como você pode ver aqui junto comigo, resolução dos exercícios propostos, parte 2, ok? Vamos passar para o segundo slide, pronto, agora sim, a gente vai passar para o segundo slide, vamos ficar nesse modo aqui que dá para nós vermos um a um, quadro por quadro, né? É porque, como eu falei, né, eu estou dividindo a tela com vocês, então eu só não vou dizer que é ao vivo porque não é gravado, mas eu estou fazendo isso ao mesmo tempo aqui no meu computador, ao mesmo tempo que nós estamos falando. Vamos lá, considere esses 3 períodos simples. Quem estudou período simples comigo, que viu aquela aula de períodos, sabe que eu estou falando de período simples, tá? E o que é? Todo mundo lembra? Então, período simples, você já sabe de cara que ou você tem um único verbo, que já representa um período, ou você tem uma locução verbal, que equivale a um verbo, portanto, a um período simples. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos ao primeiro. O aquecimento excessivo do planeta é um fato incontestável. Repare que se trata de um período simples. Olha, um verbo apenas, que é o verbo ser, tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Verbo ser, né?
um período. Beleza. Vamos para a segunda. Muitos países já implantaram programas de redução de poluentes. Então veja que nós também temos apenas aqui, um verbo, portanto, outro período simples. E o terceiro e último. O esforço no combate ao efeito estufa não tem a participação efetiva de alguns dos países mais poluidores do mundo. Note que nós temos aqui apenas o verbo ter. Mesmo essa estrutura aqui sendo bem grande, né, pode ter a certeza que nós temos apenas um período. Vamos para o próximo slide aqui. Continuação de nossos exercícios. Letra A. O que ele quer aqui? Então veja o que o autor da questão está pedindo. Ele já divide a questão em duas letras, né? Letras A e B. Empregando conjunções que estabeleçam adequadamente a coesão e explicitem as relações semânticas existentes entre essas orações, reúna-as em um período composto por coordenação. Letra B. Classifique as 3 orações constituintes do período que você construiu no item A. Então, a primeira coisa que ele diz aqui, veja bem, você vai empregar conjunções, é isso que ele quer. Você empregue conjunções, nós estamos falando de orações coordenadas, portanto, conjunções coordenativas. Ele quer que você entenda a relação semântica, a relação sintática, e nós já vamos saber o que é isso. Como é que você pode resolver esse exercício se você não sabe o que significa relação semântica ou relação sintática? E mais, na letra B, ele já pede para você classificar essas 3 orações do período que você já construiu lá atrás no item A, pedido por ele. Ok? Então, deixa eu falar com você. Como fazer isso? Ora, a gente só consegue resolver, obviamente, aquilo que a gente sabe. Senão passa a ser um chute, né? E é tudo que eu não quero que você faça. Chutar. Isso só no futebol. Tá bem? Então, vamos lá. Eu deixei aqui já separado um vocabulário para a gente. Olha só que legal. Então, aqui a gente tem o nosso vocabulário, algumas palavras que eu vi que nem todos têm conhecimento, e montei um vocabulário para a gente que está aí à sua disposição. Então veja o que quer dizer semântico. Vou chegar aqui, o que eu vou fazer. Pronto. Já coloquei um marca-texto. Semântico nada mais é do que significado, pessoal. Significado dentro de um contexto. Semântico quer dizer significado. O que aquela palavra quer dizer ali dentro daquele contexto? Tudo bem? Ricardo, mas eu não sei o que é contexto. Eu, partindo desse ponto, eu já deixei aqui para você também. O que é um contexto? É a ligação entre a situação, as circunstâncias e o desenrolar das ações dentro do texto. Ou seja, aquele enredo, né? Então você tem o contexto, tudo aquilo, ou seja, as circunstâncias dentro de um texto, e nesse contexto e nesse texto você vai ter a parte semântica, porque cada palavra ela significa algo dentro de um contexto diferente de outro, né? Ou seja, as palavras elas são polissêmicas, elas só não têm um significado. Então, pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então não adianta você simplesmente fazer um exercício por fazer. A gente tem que entender cada palavra, o significado pelo menos original dessas palavras, já sabendo que elas são polissêmicas. Um exemplo que eu sempre uso nas minhas aulas esses anos todos é a palavra graça. Veja que a palavra graça ela é polissêmica, ela tem diversos significados, mas diversos. Como, por exemplo, a graça ela pode ser a graça divina, quando você está num contexto religioso, ela é o favor de Deus. Ela pode ser também
graça de sorriso. Ele está achando graça de quê? Pode ser ainda, isso na minha época as pessoas perguntavam muito, qual a sua graça? Né? Hoje está meio em desuso isso, né? Qual a sua graça? Quer dizer, qual o seu nome? Esse produto ele é de graça, quer dizer, ele é grátis. Então veja que é uma palavra polissêmica, vai depender do contexto que ela estiver inserida. O verbo pegar, por exemplo, é um verbo que ele tem diversas acepções, quer dizer, diversos significados. Posso pegar um ônibus, no sentido de, obviamente, de entrar nesse ônibus. Eu posso pegar um casaco. Enfim, hoje, inclusive, estão usando em contextos assim, horrorosos, né? Fulano pegou fulana. Isso é um absurdo, mas é como é o que eles chamam de evolução da língua, né? Como se fosse. Mas eu vou voltar para a tela do meu computador com vocês, mas eu parei para poder falar isso. Entenda que você está dentro de língua portuguesa. As palavras, elas têm um significado? Não, vai depender do contexto, ok? Então, vamos voltar para a nossa aula. Ok, gente, então voltamos para cá, para o computador. Vamos dar uma olhadinha agora aqui. Vamos voltar para o nosso PowerPoint. Então, entenda, empregando conjunções que estabeleçam, olha só, de forma adequada a coesão. O que é coesão, professor? Se eu não me engano, eu coloquei no nosso vocabulário. Se eu não coloquei, eu vou colocar aqui para a gente agora. Então, vamos botar aqui, ó. Coesão. Coesão. Opa. Coesão nada mais é do que ligação. Tá certo? Ó, primeira acepção da palavra, ligação. Tudo que está ligado está coeso. Você já viu uma corrente? Né? Pode ser a correntinha de uma carteira, né, de dinheiro, pode ser uma corrente de um portão. Aqueles elos, eles estão coesos, eles estão ligados um ao outro. Veja que no nosso PowerPoint aqui, ele pede para você empregar conjunções que elas estabeleçam de forma adequada a coesão, quer dizer, essa ligação, e elas explicitem, elas demonstrem as relações. Bom, semântica. Ricardo, por favor, o que é semântica? Olha só o que é semântico. Está aqui, ó. Significado dentro de um contexto. E sintático. O que é sintático? Vamos estabelecer um acordo aqui. Todas as vezes a partir de hoje que vocês virem a palavra sintático, entenda, é um conjunto de regras da língua portuguesa. Sintático, regras. Semântico, sentido. Então, ele quer que você domine tanto a parte das regras quanto o sentido da palavra naquele contexto. Ok? Vamos voltar. Existente entre essas orações, reúna-as em um período composto por coordenação. Então, ele quer que você venha a unir as três orações usando as conjunções adequadas para estabelecer essa coesão entre uma e outra, ter um sentido, uma lógica. Ok? Vamos lá. Veja aqui, direto para os comentários e a resolução. Primeira oração. O aquecimento excessivo do planeta é um ato incontestável. Olha essa conjunção aqui, ó, que eu estou utilizando para unir essa oração à segunda. E muitos países já implantaram programas de redução de poluentes, vírgula. Mas o esforço no combate ao efeito estufa não tem a participação efetiva de alguns países mais poluidores do mundo. Então, entenda, nós temos aqui três períodos, né? Três períodos simples. Estamos unindo os três períodos, ou seja, vai se tornar um período composto, né? Mais de um verbo. Então, nós estamos reunindo as três orações, os três períodos, e vamos transformar em um período composto, três períodos simples, por meio dessa ligação, dessas conjunções. Ora, se você der uma olhadinha aqui, ó, eu coloquei aqui para a gente, para nós lembrarmos as conjunções coordenativas e seus significados. Então, nós temos
aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos lá. As aditivas, a principal é essa aqui, ó, guarde com você aí. A principal é essa aqui. Vou até colocar em vermelho para você não esquecer, ó. A principal é essa, que é o E. E essas outras, professor? Elas equivalem, todas elas aqui, ó, equivalem ao E, ou seja, são sinônimas. Então vamos aproveitar o E, que é o mais conhecido, tá? E para que serve? A conjunção aditiva, ela indica uma ideia de adição, de soma, de uma continuação de ideias. Então vamos lá em cima, dá uma olhadinha. Veja, o aquecimento excessivo do planeta é um ato incontestável. Olha a continuação da ideia. E muitos países já implantaram programas de redução de poluentes. Veja que eu usei uma conjunção coordenativa aditiva. Mas eu vou falar sobre ela, porque eu achei essa questão muito interessante para a nossa prova. Tá bem? E o mais, professor? Vamos lá no mais. O mais é uma conjunção, tá aqui, ó, uma conjunção adversativa, ou seja, ela indica uma ideia de contraste, de oposição, de ideias contrárias. Então veja aqui, ó. Mas o esforço no combate ao efeito estufa não tem a participação efetiva de alguns países mais poluidores do mundo. Muito bem. O que ele pede lá a mais? Nós unimos as três orações com conjunções coordenativas, mas o que ele pede a mais na questão? Nós vamos agora classificar as três orações que constituem esse período composto que nós formamos. Então vamos lá. Veja. Eu fiz um comentário aqui para ficar bem claro. Nós vamos classificar a primeira. Essa aqui, ó, ela é essa aqui. O aquecimento excessivo do planeta só pode ser uma oração coordenada assindética. Por que ela é assindética? Porque note aqui na setinha, ó, tá vendo? Olha a setinha aqui. Note aqui na setinha que essa oração, ela não inicia com nenhuma conjunção, com nenhum síndeto, com nenhum sindeton. O que é sindeton em grego? Conjunção. Então, esse A aqui que você está vendo sublinhado é uma negação, ou seja, não tem sindeton, não tem conjunção. Então, a primeira só pode ser oração coordenada assindética, está classificada. Agora vamos para a segunda, que nós unimos a primeira. Ela começa com a conjunção aditiva. E muitos países já implantaram. Então, note que eu vou classificar essa oração como coordenada aditiva. Fácil, né? Mas olha o que eu vi nessa oração e que eu sei que muita gente que está me vendo aí do outro lado vai falar: ai meu Deus, estava indo tudo tão bem. Aí o professor agora fala isso. Entenda uma coisa, a palavra ela é dinâmica, ela não é estática, ela evolui, ela é polissêmica, ela depende do contexto. Então, se você falar para mim, professor, mas nós estudamos conjunções coordenativas, que são 5, não é isso? A aditiva, a adversativa, a alternativa, a explicativa e a conclusiva. Não foi isso? Exatamente. Nós temos 5, elas se subdividem em 5. Ok, eu concordo com você. E cada uma delas quer informar algo, ela tem uma semântica, um significado. Mas as palavras, elas não são, como eu disse, elas não estão paradas. Elas têm um significado original lá atrás, mas pode ocorrer, como ocorreu aqui, que mesmo ela tendo um significado lá atrás, ela mude esse significado, entendeu? Ela pode acontecer. Então, quando a gente diz e muitos países já implantaram programas de redução de poluentes, veja que esse E, além de ele estar dando uma continuidade de uma ideia, como é o caso das aditivas, ele está trazendo para a gente uma consequência. Está embutido nas entrelinhas
uma consequência. Ou seja, esse E, ele equivale, eu botei um exemplo ali, mas tem outros. Ele equivale a tanto que é uma consequência, ele traz uma consequência disso. Vamos ler juntos? Eu já vou traduzindo pela consequência. Olha, o aquecimento excessivo do planeta é um ato incontestável, tanto que muitos países já implantaram programas de redução de poluentes. Veja que há uma consequência gerada em relação à oração anterior. Então ela também, além de ser uma conjunção coordenativa, aditiva, ela traz concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, um sentido, um significado de consequência. E onde nós encontramos esse tipo de conjunção? Lá na frente, as conjunções subordinativas consecutivas. São conjunções adverbiais, subordinativas adverbiais. Então, nós nesse momento estamos estudando as coordenativas, mas eu fiz questão de trazer isso para você, que além dela ser originariamente a conjunção E, ela ser aditiva, ela está trazendo dentro desse contexto uma consequência que é própria das conjunções adverbiais subordinativas consecutivas. Tudo bem? Então vamos agora para a terceira. A terceira é uma oração coordenada adversativa, que ela inicia, né? Ela se inicia com a conjunção clássica, que é o mas, que é a conjunção, uma das conjunções adversativas. Ok, gente? Eu coloquei aqui um comentário, vocês podem travar o vídeo depois, você pode parar ele um pouquinho e ler com calma. Olha, eu vou deixar aqui para você ler com calma, tá? Se vocês quiserem depois, eu mando esse documento que está em Word aqui para mim no meu computador. Veja, conjunção consecutiva, traz consequência, tá? E eu trago outras aqui para vocês verem, ó. As principais conjunções consecutivas são o que, de modo que, de sorte que, tanto que, além das estruturas tão que, tanto que, tamanho que. Ok? Então foi um comentário que eu tive que fazer para mostrar a vocês que ali dentro tem uma outra relação semântica, tá? Que passou da conjunção aditiva. Ela é aditiva e traz consequência. Tá certo? Então, olha, a primeira conjunção aí, nesse caso, ela foge ao padrão. É isso que eu quero dizer. Ela foge ao padrão semântico a que ela pertence, que é aditiva. Ela não significa apenas soma, nem mesmo uma continuação de uma ideia. Ela traz uma consequência do que foi declarado na oração anterior. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar. Nós vamos agora para o outro slide. Então, feita a correção do exercício número 2, vamos para o exercício número 3. Leia essa tira humorística. Alto. Quem vem lá? Amigo ou inimigo? Você é alguém rico com poder para influenciar carreiras? Eu acho que sim. Ou melhor, acho que sim. Então sou seu amigo. Agora, se eu fosse um estudante, uma pessoa que estivesse se preparando para um concurso, independente da minha profissão, professor, médico, seja o que for, mas se eu estivesse me preparando, ora, eu simplesmente ia passar para o slide seguinte e procurar responder o que está aí. Não faça isso, porque você vai estudar, você vai estar estudando, olha o gerundismo aí, estar estudando, né? É como todo mundo estuda, não é assim. Então a primeira coisa que você tem que saber num texto, se houver alguma referência, a primeira coisa que você tem que fazer é saber quem é aquela pessoa que assina aquele texto. Quem são os personagens, as personagens envolvidas nesse texto, nesse contexto. Isso vai te facilitar, por incrível que pareça, a resolver uma situação, a resolver uma questão, melhor dizendo, e às vezes você nem sabe a resposta, te deu um branco. Eu esqueci, estou submetido a um estresse muito profundo agora na hora do meu concurso, me deu um branco. Mas pelo autor, pelo conhecimento dele, pelo conhecimento das personagens, você acaba chegando na resposta. Então repare que na parte de baixo da tirinha está escrito H de Chris Brown,
Folha de São Paulo, 12 de abril de 2000. Tá, e quem é o Chris Brown? E quem é Agar? Então nós precisamos saber quem é esse autor e essa personagem. Então vamos lá, eu deixei aqui para você, ó. Eu já trouxe tudinho montado aqui. Vamos ver se ele está aqui. Não, eu já trouxe aqui, ó. Ele está aqui, pronto. Olha só. Agar, o horrível, ele é um protagonista, né? Ele é o protagonista da tirinha. É um guerreiro viking, né? Que frequentemente ele tenta invadir a Inglaterra e outros países também. Agora, olha só o que está interessando a gente aqui. Embora respeitado profissionalmente, um dos maiores saqueadores e assassinos da Escandinávia. Veja que você já está começando a descobrir o perfil, né, dessa personagem. Agar, ele leva uma vida pessoal frustrada. Está sempre discutindo com a esposa, que é uma outra personagem, que é a Helga, que não está satisfeita com o padrão de vida que a família leva. Agar é tanto um guerreiro feroz quanto um homem de família. Veja as qualidades dele, né? É uma antítese o cara, né? Então, a sua higiene pessoal é excepcionalmente deficiente. Quer dizer, evita tomar banho, enfim, né? E seu banho anual é um momento de celebrações. Olha que barbaridade, né? Não é à toa que ele é um bárbaro, né? E ele come aí, né, um grande pedaço de carne, bebe cerveja, enfim. Então eu já sei quem é o personagem. Eu já sei. Então naquele diálogo eu já posso presumir o que ele vai responder pelo que ele é, né? Agora, vamos aqui ao Dick Brown. Olha o que ele fala aqui. O Brown criou o H em 1973. Em 73, ó, Dick Brown, que é um apelido de Richard Arthur. Então você aqui, se você pegar aqui o histórico, as personagens todas listadas aqui, tá vendo? Então você vai saber tudo quem foi o Dick Brown, as personagens. Faça isso. Professor, mas isso é cansativo demais. Você não quer passar? Você tem que pagar o preço. Você não quer ser aprovado? E detalhe, não conte pontinhos. Não fique contando pontinhos quando sair a aprovação. Será que eu passei? Deixa eu contar os... Não. Seja um dos primeiros. E para a gente ser um dos primeiros aprovados, nós temos que estudar com qualidade. A gente tem que estudar otimizando o nosso próprio estudo. Tá bem, gente? O caminho é difícil, mas quando você chega lá, quando aquela... Você já viu uma corrida, a maratona, quando chega o primeiro colocado? É algo assim surreal, são quilômetros e quilômetros. Foram anos de dedicação para poder conseguir aquele resultado. Então faça a mesma coisa, pague o preço, porque a vitória é certa. Tá? Vamos continuar, voltando para o H. Próximo slide. Nesse diálogo, a palavra ou liga dois termos de uma mesma oração. Bom, se liga dois termos de uma mesma oração, trata-se de uma conjunção. Como nós estamos estudando, estamos dentro do mundo das conjunções coordenativas, então é uma conjunção coordenativa o quê? Alternativa. Ou, por sua vez, a palavra então estabelece um vínculo entre a frase do último quadrinho e a resposta dada por Agar. Essas duas palavras, ou e então, evidenciam respectivamente, eu já falei sobre essa palavra aqui, ó, respectivamente. Essa palavra, ela quer dizer nessa mesma ordem. Não esqueçam disso quando vocês virem essa palavra em qualquer questão. Ela quer dizer nessa ordem. Que ordem? A resposta ela vai ter que contemplar nessa ordem aqui, o ou e depois o então. Tá?
as seguintes relações sintático-semânticas. Já falamos sobre sintático-semântica. O que é sintático? Conjunto de regras. O que é semântica? Significado das palavras. Então, olhe bem o que está sendo pedido. Vamos voltar aqui na tirinha. Alto, quem vem lá? Amigo ou inimigo? Então, note que aqui, ó, essa palavra ou, né? Note você que ela trata de uma exclusão, ou seja, uma coisa ou outra. Você tem que escolher. Então ela trata de algo por exclusão. Vou à rua, ou compro uma coisa ou compro outra, ó, né? Ou quero aquilo ou quero isso. Então uma das duas vai sucumbir. Então você está fazendo por exclusão. Então veja, amigo ou inimigo, ou ele é uma coisa ou ele é outra. Então, qual é o nome que se dá à conjunção coordenativa que trata por exclusão? Ou é a mais conhecida, ou. Aí, continuando a tirinha, você é alguém rico com poder para influenciar carreiras? Aí veja, nós estamos indo para o último quadrinho, olha só a resposta dele. Acho que sim. Então, pela resposta dele, então sou seu amigo. Note que houve uma conclusão. A pessoa fez a pergunta, mediante a resposta, ele concluiu, então, a exclusão. Então, eu sou seu amigo. Que, aliás, o então eu falo muito isso em sala de aula. É uma palavra que as pessoas hoje usam como um copiar-colar. Tudo é então. Né? Às vezes um aluno chega atrasado e fala: oi, tudo bem? Boa noite, o que houve? Então, professor, então o quê? Então o quê? Então ele é conclusivo, ele não abre nenhuma resposta. Você não pode abrir uma resposta se você ainda não comentou os motivos pelos quais você chegou atrasado. Você pode responder para mim, que eu estou me usando aqui como exemplo, eu interpelando um aluno, então ele pode dizer: olha, hoje foi um dia terrível. Além disso, eu peguei um ônibus que chegou super atrasado, a cidade estava completamente engarrafada, então eu cheguei atrasado. É conclusivo. Tudo bem? Vamos lá para nosso próximo slide. Diz assim: nesse diálogo, repetindo, tá, gente? Vocês desculpem, mas é para nós sermos aprovados. Nesse diálogo, a palavra ou liga dois termos de uma mesma oração. Quais são esses dois termos? Amigo ou inimigo. Por sua vez, a palavra então, ela estabelece um vínculo, quer dizer, uma ligação, né, entre a frase do último quadrinho e a resposta dada pelo H no próprio último quadrinho ali. Essas duas palavras, então, elas mostram, né, elas evidenciam nessa ordem as seguintes relações, ó: conjunto de regras e significados. Vamos ver aqui nos comentários. Eu coloquei aqui, vamos lá. Ó, questão 3. Minha primeira pergunta que eu faço para você é: quem é H? Nós já vimos, mostrei lá para você como você pode pesquisar. Inclusive, eu já adiantei isso aqui para vocês, né? Porque é importante saber quem são as personagens de um texto, que foram os autores ou o autor de um texto, e é importantíssimo para o perfeito entendimento da resolução de exercícios. Então, vamos conhecer H. Já conhecemos, já li para você, você já sabe algumas qualidades, se é que a gente pode falar assim, do H, né? Então, nesse diálogo dele, a palavra ou, ela liga dois termos, né? Então, por sua vez, a palavra então estabelece um vínculo, que é uma ligação entre a frase do último quadrinho e a resposta dada por H. Essas duas palavras, então, nesse contexto, evidenciam, gente, o quê? Vamos lá para as respostas? Vamos para a próxima? Vamos para cá. Letra A, adição, olha a ordem, e oposição. Letra B, adição, explicação. Letra C, oposição e adição. Letra D, exclusão, conclusão. Ou letra E, exclusão e adição. Eu tenho certeza que você já percebeu que a resposta é a letra D de dado,
exclusão e conclusão. Ok? Exclusão, o ou, e a conclusão, o então. Então tá aí a número 3 resolvida, comentada. Vamos partir para a próxima. Deixa eu ver aqui. Isso, próxima. Veja, correção dos exercícios de orações coordenadas. Lembre-se que nós estamos na parte 2, tá? Parte número 2. 4. Leia essas definições. Relatividade. Então, veja, é um trecho. Deixa eu explicar para vocês aqui. Olha o que eu falei nos exercícios anteriores. Se o texto ele tem uma fonte, ou seja, se ele indica quem é o autor, se tem personagens, pesquise antes de você fazer o seu exercício. Que a probabilidade de você errar vai diminuir muito e a probabilidade de acertar, obviamente, né, que trata-se de uma antítese, né? A probabilidade de você acertar é muito grande. Tá? Então vamos ler. Educação é aquilo que nos faz olhar o bife maior e tirar o menor. Vou repetir. Educação. Veja que são definições que o autor, o Max Nunes, ele deu para essas 4 situações. Ele botou um título, perdão, relatividade, a qualidade daquilo que é relativo, né? E 4 coisas que ele observou, ele foi e deu uma definição sobre o prisma, sobre o olhar dele. Então vamos lá. Educação. Qual o conceito que ele deu para a educação? É lógico que ele colocou uma situação para poder dar esse conceito. Então veja, educação é aquilo que nos faz olhar o bife maior. A gente olha para o bife maior e por uma questão de educação a gente vai e retira o menor. Se satisfaz com apenas um. Entenderam? Até aí? Ok. Cinismo. Cinismo, qualidade de quem é cínico. É aquilo que nos faz olhar o bife menor. A gente dá aquela olhadinha, o cínico, né? Ele dá uma olhadinha para aquele bife menor e tira o maior. Entenderam ou não? Ele olha para o bife menor, só que ele não tira o menor, não. Ele pega o maior para ele. É isso que ele quer dizer aqui. Depois nós temos o conceito da miséria. É aquilo que nos faz olhar o bife maior e o bife menor e não tirar nenhum. Olha que situação. Situação da miséria. Gula, né? A pessoa, né, que come mesmo acima do normal, tem gula, né? É aquilo que nos faz olhar o bife menor e o bife maior e comer os dois. Entenderam então? São conceitos e eu gostaria muito que você pensasse sobre isso. O que é uma pessoa educada, uma pessoa cínica, uma pessoa que está numa total miséria, que não tem um bife em cima da mesa há muito tempo, e uma pessoa que tem a gula enraizada, né? Ela acompanha, a gula acompanha. Então, as primeiras coisas que eu peço para você: pesquise quem é o Max Nunes e o pescoço da girafa, o que é. Vamos lá? E pesquise, se você não sabe, quais são essas o significado, pelo menos aqui, de 2 palavras: cinismo e gula. Tá bem? Então vamos lá, eu vou fazer agora com vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você vai lá no seu computador ou no seu celular e você pesquisa. Quem foi Max Nunes? Opa! Quem foi Max Nunes? Vamos lá. Tá aqui, ó, ele aparece de cara. Max Newton Figueiredo Pereira Nunes, né? Falecido em 2014. Olha que interessantíssimo isso. Ele foi um humorista, ele foi médico. E ele, para quem não sabe, ele largou a medicina. Ele largou a medicina para trabalhar com humor. Se você pegar aqui, ó, vamos lá.
Ele já morreu, tá, gente? É falecido, morreu aos 92 anos, está aqui, ele aqui, ó, Max Nunes. Para quem não sabe, ele escrevia os programas do Jô Soares, escreveu durante muito tempo, né? Ó, humorista, roteirista, escritor e diretor Max Nunes morreu no início da madrugada dessa quarta-feira, aos 92 anos no Rio de Janeiro, um dos redatores do programa, e aí vai falando. Então é importante que você depois venha saber quem foi o Max Nunes, conhecer a obra dele, a vida dele. Agora, se você voltar aqui na pesquisa que eu coloquei e colocar ao lado do nome dele assim, O Pescoço da Girafa. Olha só, aí você vai descobrir que Pescoço da Girafa, escrito pelo Max Nunes, né? Eu peguei aleatoriamente aqui, tá? Peguei aqui, você depois em casa você tem como você fazer isso melhor. Olha só, o mestre do humorismo brasileiro, ou seja, o Max Nunes, que está se referindo, volta a abrir suas gavetas para oferecer uma nova e hilariante, quer dizer, uma comédia, né? Uma coletânea dos seus trabalhos. Então tá aqui, ó, ficha técnica, ó, Pescoço da Girafa, 120 páginas, enfim, você aí dá uma olhadinha. Então, na verdade, o Pescoço da Girafa foi o Max Nunes, ó, a Companhia das Letras, quem lançou. O Pescoço da Girafa foi um livro de onde nós temos aqui aquele texto Relatividade, que é um trecho dentro do livro O Pescoço da Girafa. Ok? Isso é importantíssimo. Vamos lá para uma outra. A gente pode abrir uma aba aqui. É assim que eu estudo, é assim que eu otimizo os meus estudos. Veja, se eu coloco aqui cinismo, significado. Já até apareceu aqui, ó, logo de cara. Então veja, cinismo. Ação de cínico, que demonstra desprezo pelas normas sociais ou pela moral estabelecida. Uma pessoa atrevida, descarada, que não tem pudor, né? Tanto do prisma grego quanto do latino, tá vendo? Então, é uma pessoa que ela demonstra desprezo pelas normas sociais, pelas regras. Então fica mais fácil agora, quando eu voltar aqui, ó, cinismo é aquilo que faz... Como é que o cínico olha? Uma pessoa que despreza as regras. Ele olha o bife menor e tira o maior. Tá? Agora, gula, mesma coisa. Você vai colocar aqui, ó. Poxa, professor, eu não sabia o que era. Ó, gula, vício ou defeito de comer e beber em demasia. A pessoa come demais. Né? A pessoa que come demais é um glutão, né? Então nós já sabemos disso, já sabemos quem é o Max Nunes, o que é o Pescoço da Girafa, que isso aqui, relatividade, é um trecho tirado de dentro desse livro. Nós já sabemos que o cínico é uma pessoa que ele despreza regras, né? E que o glutão é aquele que come em demasia, né? Já não é mais por fome, né? É a necessidade de comer demais. E aqui nós temos educação. É aquilo que nos faz olhar o bife maior e tirar o menor. E assim sucessivamente. Agora, olha só o que ele pergunta. Eu achei essa questão muito bem formulada, de caráter médio para difícil, porque você tem que entender a parte semântica, o significado. Tá bem? Vamos lá. Veja, na primeira definição, o E tem valor semântico de adição ou de oposição. Então, se você entendeu o contexto, se você entendeu o conceito, o ponto de vista de 4 pessoas diferentes, você vai imaginar uma mesa com 2 bifes, um grande e um pequeno. E 4 pessoas vão passar por ali, digamos que estejam no restaurante, e eles vão passar a olhar qual vai ser o olhar de cada um. O olhar do educado, o olhar do cínico, o olhar do miserável e o olhar do glutão. Qual vai ser o olhar que eles vão ter sobre aquilo? Como é que eles agiriam num restaurante, os 4, vendo um bife maior e um bife menor?
Então, mediante isso, ele diz, na primeira definição, o E tem valor semântico, quer dizer, tem significado aditivo ou tem um significado de oposição? Uau! Seria um adversativo, né? Na letra B, e na segunda definição, qual é o valor semântico do E? Na letra C, nas duas ocorrências da terceira definição, essa conjunção tem o mesmo valor semântico? É uma pergunta. Nas duas ocorrências, ela aparece duas vezes na terceira definição. Essa conjunção ela tem o mesmo valor semântico? E na letra D, que é na quarta definição, que é o glutão, né? O valor semântico do E é o mesmo nos dois casos? Justifique se é ou não. Justifique a sua resposta. Tudo bem? Então, nós vamos responder aqui a essas quatro e partir para a próxima questão. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos dar continuidade? Bem, pessoal, como eu falei com vocês, é importante que esse exercício nós façamos da seguinte forma, porque eu sei que muita gente mesmo vai ter divergência de opiniões quanto ao significado, a semântica da conjunção E. Então eu gostaria muito que você fizesse o seguinte, não importa se você vai fazer isso várias vezes, mas faça porque vai ser importante para todos vocês. Olha só, você vai retornar aqui, vai ler esse trecho que a gente chama de excerto, né? Esse trecho do livro Pescoço da Girafa, do Max Nunes. Você vai ler uma vez, vai ler duas vezes, vai ler três vezes, quantas forem necessárias. Para quê? Para que você entenda duas situações. Nós estamos falando de 4 personalidades diferentes. A pessoa educada, a cínica, a miserável e a glutona, né? A pessoa que come além do que pode. É nesse prisma que você vai avaliar cada conceito desse. Ok? Então, veja com carinho, com calma, para você entender o porquê do significado que eu vou dar de cada uma aqui. Ok? Então vamos lá, vamos voltar para o exercício. Ele diz assim, na primeira definição, o E, ou seja, a conjunção E, ela tem valor semântico de adição ou de oposição. Aí você vai dizer para mim assim, professor Ricardo, mas o senhor falou que existem 5 tipos de conjunções coordenativas, aditiva, alternativa. Realmente é verdade. Mas o que eu falei para vocês, que na origem elas estão classificadas dessa forma. Mas dependendo do contexto, das circunstâncias, do desenrolar, das ações do ambiente daquele texto, ou seja, do contexto, ela pode trazer junto a ela uma outra conotação, um outro significado que não o da origem dela. Entenderam? Lá na frente nós vamos falar sobre, inclusive, sobre pontuação e as conjunções. Porque dependendo também da pontuação ao redor das conjunções, ela fatalmente muda o seu significado. Tudo bem? Então aqui a questão é a contextualização, tá? É a semântica. Vamos lá. Eu deixei aqui, ó, no meu computador, um comentário a respeito, já trazendo para vocês a resposta das letras A, B, C e D. Então veja, na primeira definição, o E ele tem valor semântico de adição, de soma, de continuação de uma ideia. Voltando ao texto. Educação é aquilo que nos faz olhar o bife maior, continuação de ideia, e tirar o menor. Por que que o E ele tem esse significado aqui? Olha para quem é aqui. Educação é aquilo que nos faz olhar dois bifes, mas por eu ser educado, eu prefiro tirar um deles.
e vou me satisfazer com um só. Então é desse ponto de vista, entendeu? É a semântica que tem em volta. Então a conjunção ela vai ter um significado. Ora um significado, ora outro significado. Ok? Vamos para a letra B. Isso já é a resposta, tudo bem, gente? Na segunda definição, a conjunção E, ela tem o valor semântico de oposição. Aí você volta aqui para entender que aqui ela tem uma oposição. Esse significado de oposição está atrelado, ligado, está ligado ao cínico, ao comportamento do cínico. Ele olha o bife menor e tira o maior, pelo cinismo dele, por não ser uma pessoa que cumpre regras, que socialmente não gosta de viver perante padrões. Vamos para a letra C. Na terceira definição, a primeira e a segunda ocorrência, tem duas ocorrências aí, né? Ele acontece duas vezes. A conjunção E tem valor semântico de adição. Então veja, Ricardo, mas por que adição? Porque aqui nós estamos mais uma vez trazendo esse critério de resposta mediante a pessoa que está praticando essa ação. Quem é o miserável? Então, o miserável que não tem a comida na mesa dele, imagine ele olhar para 2 bifes. Qual que ele vai tirar? Nenhum, vai ficar no prato dele. Entenderam? Então, os dois têm significado de adição. Tá aqui, ó. Ok? E na quarta e última, a primeira ocorrência da conjunção E, ela tem valor de adição e a segunda de oposição. Vamos ver por quê. É a gula. Então a pessoa que come demais é aquele que nos faz olhar o bife menor e, adição, e o bife maior, os dois, porém, contudo, todavia, entretanto, come os dois. Entende? Ele olha os dois, mas come os dois, diferente dos outros. Entenderam isso? Então, pessoal, nós já estamos aqui com quase 50 minutos de aula. Amanhã nós teremos a continuação dessa aula. Estudem, por favor, sobre isso, é importantíssimo. Dissequem o seu material todo. É o que eu procurei e estou procurando fazer em todas as aulas. E cada vez mais as aulas serão maiores, as aulas serão extensas, recheadas de comentário. Eu vou trazer vocês para dentro do meu computador o tempo todo. Ok, então? Olha, grande abraço. Quero deixar um comentário aqui com vocês, direto da minha outra câmera. Eu quero conversar com vocês porque nós vamos ter outra aula logo amanhã, tá? Continuação dessa. Nós vamos até o fim da apostila, porque tem muita coisa para nós vermos. E agora o que nós mais temos é tempo. Nós estamos em casa. Ok? Então eu faço questão agora antes de nós terminarmos definitivamente a aula, eu vou sair aqui do meu computador e vou falar com vocês aqui na minha câmera. Tá bom, gente? Grande abraço para todos, tá? Bom, pessoal, como eu falei então, né? Chegamos ao final dessa segunda parte dessa aula, né? E nós vamos continuar até o final. São vários exercícios, é isso que eu gostaria que você entendesse. Não adianta, é uma coisa que eu não gosto de fazer com ninguém, em especial os meus alunos. Eu não me pauto assim na minha vida, ou seja, eu não engano ninguém, eu não engano pessoas. Eu acho que isso é o mínimo que nós podemos fazer pelo nosso próximo e com a gente mesmo, né? Então entenda, eu poderia fazer uma aula de 10 minutinhos e dar o gabarito para vocês. Isso qualquer pessoa faz. Eu estou fazendo você pensar como otimizar os seus estudos. Então, trate seus estudos, cada exercício, 1, 2, 3, 4, trate dessa forma. Tem autor? Vá lá, pesquise quem é, procure saber as obras dele, procure saber tudo sobre essa pessoa. Existem personagens? Ótimo! Então, pesquise cada personagem, porque quando você fizer o seu
exercício, isso vai te facilitar muito, tá? Agora, eu tenho duas coisas para falar para vocês. Bom, uma delas é sobre um assunto, vai ser o nosso próximo assunto, agora, logo depois da nossa próxima aula, que se chama paralelismo sintático. Eu quero que você assista a esses dois professores que eu vou colocar falando o mesmo assunto, são duas didáticas diferentes, veja qual que você se adapta e entende melhor, mas assista e estude o que é paralelismo sintático, porque vai ser alvo da nossa próxima aula, já agora, a próxima, para você poder se abastecer de ferramentas, saber o que é, e com isso, na hora que eu enviar a aula para você, você vai entender bem melhor do que se não tivesse se preparado com antecedência, tudo bem? E a segunda coisa, eu vou fazer um vídeo depois sobre o que é uma charge, um cartoon, uma tirinha, enfim, eu vou falar sobre todos esses tipos. Por quê? Porque a banca ama charge, ama cartoon, ela faz questões, muitas questões com isso. Então é bom que você saiba a diferença de um e de outro. Caso você queira já ir pesquisando, isso nos ajuda muito, tá bem? Eu estou com vocês até o final. Eu vou estar com vocês, entenda o que eu estou falando, preste atenção nisso e pode me cobrar depois. Eu vou estar com vocês até o dia do Diário Oficial, quando tiver lá em cima escrito assim, fulano ou fulana de tal, aprovado, aprovada. Eu vou estar com você até o seu primeiro dia como funcionário público, como funcionária pública, concursado, concursada. Com uma matrícula, seja segunda, não importa. Eu estou com você até o final da caminhada. Tá bom, gente? Forte abraço e como eu disse agora há pouco, a vida é dura para quem é mole. Vamos aproveitar o nosso tempo. Se você se decepciona com as pessoas, com o sistema que está aí, toda vez que alguém se decepciona com as pessoas, com sistemas, eu sempre falo para elas, apegue-se mais a Deus, entendeu? Quando você se decepciona com pessoas, apegue-se mais a Deus. Tá? Peça a Ele, como eu tenho pedido muito nas minhas orações, por todos os meus alunos. Toda manhã você pode ter certeza, antes de colocar o café na minha boca, eu e minha esposa, oramos por vocês todos. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!